Bem-vindas, bem-vindos à apresentação de meu trabalho para o Performa 2022. Eu sou César Villavicencio, pesquisador colaborador na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo e também pós-doutorando no Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia. Tenho que agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, pelo apoio prestado ao desenvolvimento desta pesquisa. Este projeto faz parte da pesquisa que realizo na Universidade Federal de Uberlândia, que visa desenvolver modos discretos de amplificação para instrumentos de baixa pressão e que teve seu início mudado para o âmbito da gravação por causa do isolamento causado pela pandemia. No entanto, este início foi de grande utilidade para desenvolver modos multicanal de registro dos resultados do projeto que estão sendo colhidos agora na atualidade. Este artigo descreve o processo de realização de registro sonoro de uma flauta doce solo, tocando a peça solo de Bach para a flauta traversa, por meio do uso de 10 microfones dispostos dentro de uma igreja de forma a realizarem a captação do som advindo de diversos ângulos do prédio. Desta forma, uma variedade de reflexões sonoras são capturadas para após serem usadas na confecção de uma mixagem usando o plugin da IEM, que é o Institute for Electronic Music and Acoustics, na Áustria, chamado de Room Encoder, que nos permite virtualmente colocar a fonte geradora do som e o ouvinte em um espaço tridimensional. Utilizamos para esta mixagem o chamado Ambisonics em terceira ordem. Ambisonics é um formato de difusão sonora de esfera completa, ou seja, além do plano horizontal, ele cobre fontes de som acima e abaixo do ouvinte. Ao contrário de alguns outros formatos de multicanal, seus canais de transmissão, os canais de transmissão do Ambisonic, isto é, não transportam sinais de alto-falante. Em vez disso, eles contêm uma representação independente do alto-falante, um campo sonoro que é chamado de Format B, B-Format, formato B, que é então decodificado para a configuração dos alto-falantes do ouvinte. Esta etapa extra permite que se pense em termos de direções de fonte no lugar de posições de alto-falante e oferece ao ouvinte um grau bastante considerável de flexibilidade quanto ao posicionamento e número de alto-falantes usados para a reprodução. Para a nossa mixagem, por exemplo, nós utilizamos o plugin também da IEM, Binaural Decoder, para conseguir obter uma imagem sonora estéreo em 2 canais, isto é. Embora a forma virtual do plugin apresente a forma de uma caixa de sapatos, que é diferente da forma real da edificação física da igreja, onde realizamos a gravação, que esta é redonda, o objetivo deste experimento não era recriar as medidas originais do prédio, mas escolher a quantidade desejada de reflexos naturais, alterando as posições relativas entre a fonte do som e o ouvinte. A gravação então foi feita na Igreja do Espírito Santo do Cerrado, em Uberlândia, projetada pela arquiteta Lina Bobardi. E os resultados mostraram um resultado claro, agradavelmente reverberante, advindo da combinação entre as diferentes distâncias estipuladas dentro do ambiente virtual 3D do plugin e do equilíbrio entre os sinais advindos
dos 10 microfones em Ambisonics em terceira ordem. Muito obrigado. Olá, meu nome é Mariana Mendes, eu sou mestranda em música pelo programa de pós-graduação em música da Universidade Federal de Uberlândia e apresento aqui hoje a comunicação de pesquisa Vídeo Performance Musical, Definição, Características e Postura Interpretativa, que busca compartilhar os resultados parciais da minha pesquisa de mestrado que ainda está em andamento e que é orientada pelo professor Dr. César Traud. A minha pesquisa, ela utiliza as características de pesquisa em arte, a metodologia, proposta por Lopes Cano, que é um tipo de pesquisa em que a produção de conhecimento é adquirida a partir da experiência prática. Então, além de toda a etapa de revisão bibliográfica, a gente também se propôs a fazer 4 vídeo performance, que é então esse produto artístico da pesquisa, que nos ajuda a entender esse objeto e também a refletir sobre ele e a sustentar o conceito que a gente propõe. Então, para nós, a vídeo performance musical é a performance musical que é feita, que é pensada diretamente para o vídeo. Então, ela vai além de uma performance que foi apenas capturada, que foi apenas documentada no vídeo. E nós identificamos 2 tipos de vídeo performance musical. O primeiro, que é uma produção em que se tem uma obra musical previamente composta, então se tem uma música e aí se faz uma vídeo performance daquela música. E o segundo tipo é o tipo em que todas as camadas sonoras e as camadas visuais são inéditas e são criadas, são feitas durante o processo. E aí, dentro desses 2 tipos de vídeo performance, nós identificamos algumas características, que são características exclusivas, algumas delas, da vídeo performance. A primeira dela é essa necessidade de se ter um corpo em ação. Sampaio diz que a performance por excelência é o corpo em ação, Então, na vídeo performance, precisa ter esse performer, esse corpo que executa um instrumento, por exemplo. A segunda característica é a necessidade de se ter uma narrativa, um conceito, que vai definir como essa vídeo performance vai se desenvolver. O terceiro é essa possibilidade ou uma intenção de uma futura reprodução, que não é uma característica que a gente consegue encontrar tão claramente em outros tipos de produções que são feitas para o vídeo. Então, o criador ele pode inclusive deixar um roteiro, um guia, algum tipo de notação que possibilite essa futura reprodução. Também a quebra da linearidade, então é possível trabalhar com diferentes fragmentos musicais e visuais durante o processo de edição e também manipular de forma diferente esses elementos, É possível acelerar, diminuir a velocidade e organizar isso de forma, às vezes, não linear. E também uma não hierarquia entre som e vídeo. Diferente de algumas produções para o vídeo, como videoclipe, na vídeo performance não se tem uma hierarquia entre esses 2 elementos. Então, não se tem um vídeo que promove uma música e nem uma música que serve como trilha sonora para o vídeo. Esses dois elementos eles se dialogam e não há uma hierarquia entre eles. Então, vou falar rapidamente de 2 das 4 vídeo performances da minha pesquisa. A primeira delas é Tides of Manaunan, que é a vídeo performance que foi feita a partir de uma composição do Cowell, a primeira das 3 lendas irlandesas. E nessa vídeo performance a gente buscou desenvolver o conceito de movimento, já que Manaunan é conhecido como o deus do movimento. Então a gente buscou desenvolver isso a partir da própria performance, da filmagem, da edição do vídeo, dos enquadramentos, tudo feito a partir dessa ideia do movimento, do deus do movimento. Nós criamos também um guia, um roteiro, que guiou todo o processo de filmagem e de edição. A segunda vídeo performance é a vídeo performance intitulada Em Uma Nota Só, que é uma vídeo performance do segundo tipo, em que todas as camadas foram criadas durante o processo de edição. E nela a gente buscou desenvolver possíveis traduções, ressignificações da semântica, da letra, da melodia, da harmonia, de Samba de Uma Nota Só, do Tom Jobim e do Newton Mendonça, que foram então elementos que estruturaram a narrativa dessa vídeo performance. Assim como no anterior, nessa também nós criamos um roteiro que tinha indicações referentes às camadas sonoras, visuais e também a essa parte estrutural da composição. Algumas das nossas conclusões, a gente percebeu que nesse tipo de produção os performers assumem uma função além da performance musical, então eles acabam assumindo também a função de edição de vídeo, de filmagem,
e que faz com que eles tenham que ter um foco maior na visualidade, né? Acabem tendo esse foco maior na visualidade, na performance e às vezes nas decisões que são referentes ao processo de edição. Então eles acabam tendo que desenvolver algumas outras habilidades, né? Tanto nessa interação com a câmera, que é importante na video performance, como também de manipular as ferramentas de edição. E nós percebemos também que a video performance do segundo tipo, ela acaba fazendo com que o intérprete tenha uma maior postura criativa. Então ele sai dessa posição de apenas intérprete, né? Apenas essa posição de execução do instrumento, e passa a ter também uma postura de criador. Essas foram as referências que eu utilizei no meu artigo. Muito obrigada!